Começar pelos autores, este RIMA ele foi escrito pela consultoria Planejamento e Estudos Ambientais Limitada, pelo técnico Roberto Takahashi e pela HAR Engenharia e Meio Ambiente Limitada, pelo técnico Fernando Hartmann. As ocorrências dos minerais pesados, que se estendem por uma grande área da costa litorânea do estado do Rio Grande do Sul, são conhecidas pelos pesquisadores desde a década de 70. A Rio Grande Mineração S.A., RGM, é detentora de grupos de direitos minerários outorgados pela DNPM, Departamento Nacional da Produção Mineral, e que se distribuem por cerca de 80 quilômetros ao longo da faixa entre o oceano e a Lagoa dos Patos, no município de São José do Norte. Os planos da Rio Grande Mineração para implantar e desenvolver o projeto Retiro seguirão as melhores práticas internacionais em termos de lavra e tratamento mineral. Entretanto, diferentemente das iniciativas anteriores, não incluem a implantação de um complexo químico voltado à produção de pigmentos de titânio. O projeto Retiro, devido ao grau de conhecimento das reservas e da sua situação geográfica estratégica, foi selecionado para dar início ao desenvolvimento do projeto de exploração ambiental da RGM, que iniciou o processo de licenciamento ambiental no IBAMA, inicialmente pela empresa finesa em 1988 e 89 e se encontra em processo de incorporação pela RGM. A área mineralizada onde serão desenvolvidas as atividades da lavra do projeto Retiro possui cerca de 4.900 hectares e se estende por uma faixa com aproximadamente 1,5 km de largura e extensão de 30 km ao longo da zona rural de São José do Norte. A RGM é uma empresa de capital nacional controlada indiretamente pela Mineração Santa Helena S.A., que é uma tradicional empresa do setor mineral fundada em 1976, que tem no seu histórico atuação em vários estados do Brasil, ligada à exploração e produção de ouro, cobre, níquel, manganês e outros, tanto por operação própria quanto por meio de empresas coligadas. No caso da RGM, o foco dela é desenvolver oportunidades no Brasil e na América do Sul relacionadas aos minerais pesados, de maneira que seu programa estratégico prevê trabalhos de pesquisa de depósitos de minerais e o desenvolvimento de estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, e as suas explorações quando viáveis. Nesse processo, a RGM incorporou nas áreas englobadas pelo Complexo Minerário Atlântico Sul direitos minerários originalmente pertencentes a outras empresas. Por que implantar o projeto Retiro? Minerais pesados como o ilmenita, o rutilo, o zirconita e a titomagnetita são chamados de pesados por possuírem alta densidade ou elevado peso específico. São encontrados, em geral, em depósitos sedimentares de idades geológicas recentes, como, por exemplo, as de areia de praia, e possuem importância devido às suas propriedades serem resistentes à ação de agentes do intemperismo, como água, gelo, variação de temperatura, e não apresentam em sua forma natural características de toxicidade ou tendência à decomposição, mantendo-se quimicamente não reativos. Aqui tem uma tabela de todos os minérios encontrados nessa área do Rio Grande do Sul e os que têm interesse econômico como os que não têm, que são os que são com interesse econômico, são os 4 já citados, e tem outros como o quartzo, o epidoto, estaurolita, turmalina, granada, cianita e leucoxínio. Bom, a produção brasileira de minerais pesados tem se mantido estável ao longo dos anos, mas continua sendo insuficiente para atender a demanda interna que vem aumentando nos últimos anos com a expansão da economia. Em decorrência, o Brasil tem importado significativas quantidades desses minerais para dar conta de atender o mercado interno. Além disso, existe a única importante fonte produtora nacional que vem apresentando a diminuição das suas reservas. E nesse contexto, a perspectiva do projeto Retiro devia produzir a quantidade estimada anual de mais de 320 mil toneladas de produtos, comprova a importância da sua participação no atendimento das demandas dos mercados externo e interno
no setor de produção e comercialização desses minerais pesados. Sobre as alternativas locacionais, é importante salientar que os resultados das diversas análises do minério e dos minerais pesados, tanto em laboratório como na área mineralizada, indicam que os mesmos não são radioativos. Bom, aqui é um mapa das alternativas locacionais. A primeira alternativa fica no Distrito Industrial de Rio Grande, a segunda localiza a 2 km a leste do perímetro urbano de São José do Norte, e a alternativa 3 e 4 se localizam à margem da rodovia BR-101. Bom, a seleção de alternativas tecnológicas do método dos equipamentos para desenvolvimento da lavra no projeto Retiro considerou os seguintes fatores para desenvolvimento da lavra e relativos à operação do empreendimento. Foram a minimização dos impactos ambientais, o baixo grau de agregação do material a ser extraído, não sendo necessária a utilização de explosivos, a baixa profundidade do lençol freático, o elevado volume de material a ser lavrado, a operacionalidade da lavra e do beneficiamento, o custo do investimento e a manutenção dos equipamentos. Bom, as tecnologias e processos mais utilizados na exploração de minerais pesados no mundo são elencadas por a lavra a seco, utilizando explosivos, caminhões, pá carregadeira de alta potência, trator esteira, usando escavadeira, caçambas, e também a lavra em meio aquoso, utilizando dragas móveis. Dessa forma, definiu-se como a alternativa tecnológica mais adequada às condições encontradas na área do projeto a extração mineral por meio das dragas, uma vez que as condições úmidas do minério encontrado dificultam a utilização dessas outras técnicas. As condições de operação e vantagem desses métodos são resumidas em a draga móvel operando em uma lagoa artificial, cuja água necessária à manutenção da lagoa será suprida pelo próprio lençol freático. A dragagem do material ocorre por meio de uma simples desagregação, sem a necessidade do uso de explosivos ou quaisquer produtos químicos, e o material dragado ele é bombeado através de um mineroduto em tubulação flutuante para uma planta de concentração primária, PCP, também instalada na lagoa, acompanhando a draga, reduzindo por métodos gravimétricos, sem o uso de produtos químicos, o volume do material a ser transportado para a unidade de beneficiamento. Após a passagem pelo PSP, os minerais leves e sem valor comercial, que são um rejeito, mas com valor ambiental para a recuperação da área, eles são depositados na parte anterior da lagoa, enquanto que o concentrado de minerais pesados é encaminhado à unidade de beneficiamento. E essa técnica ela possibilita a imediata recuperação do terreno. Bom, por fim, um fluxograma geral do empreendimento, começando pela extração do minério na draga e pelo PSP. Depois disso, ocorre a separação do minério pelo peso, separando os minerais leves dos pesados. Os minerais leves são utilizados para recuperação ambiental, enquanto os minerais pesados eles sofrem uma separação, onde o ilmenita e o titanomagnetita são utilizados para exportação e o zirconita e o rutílio são utilizados para consumo no mercado interno.